o vereador faz durante a função fiscalizadora. Senhor Paulo, a Câmara Municipal tem como uma das funções típicas a competência legislativa, sendo para tanto a Casa do Povo e que representa o povo, criando espaços, delimitando e organizando a convivência da sociedade, buscando tanto quanto possível a pacificação social através da aprovação de leis. Contudo, a outra face da competência típica da Câmara Municipal é a sua função fiscalizatória, a qual mitiga a ideia absoluta de separação dos poderes, sendo uma prerrogativa funcional de extrema relevância para a preservação dos direitos do cidadão através do controle de freios e contrapesos, os chamados checks and balances, sendo, portanto, um dos vieses do controle da administração pública. Assim, a ação fiscalizadora exercida pela Câmara Municipal tem fundamento constitucional, devidamente regulamentado pela Lei Orgânica Municipal, o qual, no artigo 31, inciso, instrumentaliza de forma irretocável os mandamentos de ordem constitucional, classificando como de competência exclusiva da Câmara Municipal os seguintes tópicos, entre outros: homologar convênios, consórcios ou acordos que acarretem encargos gravosos ao patrimônio municipal, acompanhar a execução orçamentária, proceder à tomada de contas do prefeito, sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem um poder regulamentar, julgar anualmente as contas prestadas pelo prefeito, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, aprovar previamente a alienação ou cessão de imóveis municipal, criar comissões parlamentares de inquérito sobre fato determinado que se inclua na competência municipal, processar e julgar o prefeito, o vice-prefeito por irregularidades políticos administrativas, entre tantas outras. Você sabia? O transporte de animais no sistema de transporte coletivo urbano é lei em São José? Aprovada em 7 de novembro de 2018, a Lei 5.697 permite o transporte de animais domésticos de pequeno porte, em especial de cães e gatos, no sistema de transporte público coletivo urbano de passageiros em São José. A permissão só não é válida nos dias úteis, entre 6 e 9 da manhã, e entre 4 da tarde e 7 da noite. A lei considera animais domésticos de pequeno porte aqueles que tenham até 5 quilos. O transporte é limitado a 2 animais por veículo. E entre as condições, a apresentação da carteira de vacinação atualizada, assinada por médico veterinário devidamente registrado no Conselho de Medicina Veterinária e transportado em caixa apropriada, entre outros. Conheça as leis do nosso município. São José. Localizado na Grande Florianópolis, é o quarto município mais antigo de Santa Catarina, com 267 anos de história. A cidade de fortes raízes açorianas destaca-se como importante centro econômico e detém a quarta maior população e economia do estado. A base econômica está no comércio, prestação de serviços e na indústria. Boa tarde. Os seguintes projetos deverão ser votados hoje, aqui na Câmara Municipal de São José. Acompanhe comigo.
Parecer ao projeto de lei 4 de 2020, que altera o inciso 4º do artigo 21 e acrescenta os incisos 4º e 5º à Lei nº 1605 de 1985, que é o Plano Diretor Municipal, e dá outras providências. Parecer ao projeto de lei ordinária 50 de 2020, que denomina de Leandro Gesser a praça localizada na Servidão Alfredo Vieira, no bairro Nossa Senhora do Rosário, no município de São José. Projeto de lei ordinária número 64 de 2020, que prorroga para o ano de 2020 o prazo das entidades reconhecidas como de utilidade pública para a apresentação dos documentos exigidos pela Lei Municipal número 5.817, de 23 de dezembro de 2019. E, por último, o projeto de lei ordinária 66 de 2020, que cria o Centro Educacional Municipal localizado entre as quadras 10 e 14, na 4ª rua à direita da Avenida Central, denominada de RL1, no loteamento Lisboa 3, bairro Forquilhas, no município de São José. Os detalhes das matérias que deverão ser votadas hoje aqui na Câmara de São José, você acompanha no site e também no aplicativo. TV Câmara, a conexão entre você e o Legislativo Josefense. Você sabia? A Semana de Conscientização e Combate ao Feminicídio contra a Mulher é lei em São José? Aprovada em 27 de agosto de 2018, a Lei Ordinária 5.681 institui a data anualmente entre os dias 1 e 8 de março. O objetivo é conscientizar a população sobre os direitos humanos e das mulheres, combater o feminicídio e outros tipos de violência contra a mulher. Conheça as leis do nosso município. Aí nós ia botar um carro de som em cada rua. Eu tô sem som, é normal isso? Boa tarde aos vereadores, às vereadoras, população que nos acompanha pelas mídias sociais da Câmara e pelo canal da TV Câmara, canal 10.2. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Passamos então às matérias da ordem do dia da sessão de hoje. Discussão, parecer de redação final da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, cujo relator foi o vereador Moacir da Silva, o projeto de lei ordinária 004/2020, governamental, que altera o inciso 4º do artigo 21 e acrescenta os incisos 4º e 5º da Lei 1605 e dá outras providências. Coloca em discussão o parecer de redação final. Não havendo, então, quem queira discutir, passamos à votação. Ok, está encerrada a votação. Está aprovado o parecer por 15 votos favoráveis e 2 votos contrários. Discussão única. Parecer do relator especial, cujo relator foi o vereador Roinoldo de Assis Neckel, ao projeto de lei ordinário 050/2020, da autoria do vereador Michel Schlemper, que denomina de Leandro Gesser a praça localizada na Servidão Alfredo
Vieira, no bairro Nossa Senhora do Rosário, e da outras providências. Coloco em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, passamos então à votação. Pedi à assessoria que conte meu voto favorável também. Está aprovado o parecer do relator especial por 17 votos favoráveis dos vereadores presentes. Segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, cuja relatora foi a vereadora Sandra Martins, ao projeto de lei ordinária 64/2020, de autoria dos vereadores Michel Schlemper e Orvino Coelho de Ávila, que prorroga para o ano de 2021 o prazo das entidades reconhecidas como utilidade pública para apresentação dos documentos exigidos pela Lei Municipal 5.817. Coloco segunda discussão o parecer conjunto. Não havendo quem queira discutir, passamos à segunda votação do parecer. Declaro encerrada a votação. Está aprovado o parecer em segunda discussão por 16 votos favoráveis. Em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, cujo relator foi o vereador André Gesser, ao projeto de lei ordinária 066/2020, governamental, que cria o Centro Educacional localizado entre as quadras 10 e 14, na quadra Rua A, direita, da Avenida Central, denominada de RL1, do loteamento Lisboa 3, no bairro Forquilhas, neste município. Este projeto, cujo vereador André ao parecer, é o projeto que nós, na sessão de segunda-feira, aprovamos a emenda, né? Admitimos a emenda que vai a escola levar o nome da Dona Amélia. Coloco em discussão o parecer, com a palavra o vereador André. Em seguida, a vereadora Amélia. Obrigado, presidente. Boa tarde, vereadoras e vereadores, ao público que nos assiste através da TV Câmara e também das redes sociais. Fiz questão de discutir porque é muito prazeroso poder fazer uma votação da criação de um centro educacional, e como eu fui relator dessa matéria, é prazeroso também ser relator de uma matéria que está criando um centro educacional numa região que a gente sabe que está crescendo um bocado. Então, todos os projetos que visam investimento em educação, a gente tem que abraçar e tem que, aplaudir, porque educação, a gente, todos aqui já falaram, né, é uma retórica verdadeira. Educação não é despesa, é investimento. E até por conta da pandemia, né, esse projeto é um projeto que já vinha sendo desenhado antes da pandemia, mas por conta da pandemia a gente sabe que o município está ficando cada vez com mais demandas de alunos e de famílias que estão vindo morar em São José, né? Nós temos vários exemplos em vários cantões da cidade. Então, criar mais um centro educacional é importantíssimo para dar a assistência à nossa comunidade, assistência educacional à nossa comunidade que tanto precisa. E falar em educação a gente sempre tem esse discurso de que o principal investimento é educação, e o principal investimento tem que ser em educação. E se a gente quer fazer com que as desigualdades sociais diminuam, se a gente quer fazer com que a violência diminua, se a gente quer fazer com que as pessoas tenham mais vez e voz, o caminho é a educação. Porque através da educação tu abraça a saúde, tu abraça a cultura, tu abraça o esporte, tu abraça a assistência social, porque é ali o principal braço do poder público para com as pessoas, para com a população, para aquele município onde a gente vive, cada um, né, aqui em São José ou em qualquer outro município. Então, muito feliz de poder votar essa matéria, porque quanto mais investimento em educação,
melhor vai ser a cidade para a gente morar, vereadora Mary. Pode ter certeza absoluta disso. Então, que todos os anos tenhamos projetos como esse para a gente poder votar, aprovar e dar para a população o que ela merece, que é uma educação de qualidade. Obrigado. Obrigado, vereador André. Continuando a discussão, com a palavra agora a vereadora Mary Hang. Obrigada, presidente. Na verdade, só um registro, como o vereador André Gesser fala que educação é investimento, a gente não tem dúvida que o processo educacional ele transforma a vida de uma cidade e assim acontece em São José. São 10 novas salas de aula nesse complexo educacional. O Lisboa 3, como a gente chama, ele vem atendendo uma demanda daquela comunidade de forquilhas e de hipotecas. Quem conhecia antigamente o loteamento Tarumã, por exemplo, que fica ali próximo, sabe que ali terminava a rua e ali tinha 4, 5 casas. E hoje tem mais de 100 casas ali no loteamento e que requerem uma demanda na área da educação. E assim é no Lisboa, assim é no Lisboa 2, no Lisboa 3. O município investiu na ampliação da escola do Wilson Kleinubin, que fica no Lisboa. Investiu também na ampliação da escola do Cinido Martins, mas já não dá mais conta de atender aquela comunidade, por isso a implantação desse centro educacional que vai atender do 1º ano ao 9º ano do ensino fundamental. Então fica aqui o nosso registro de parabenizar a administração por entender que educação não é custo, é investimento, por entender que educação precisa ser prioridade, por entender que é esse o caminho, e eu não tenho dúvida que a educação de São José está no caminho certo e tem demonstrado, não só por palavras, vereador André, mas por ações. Estão sendo construídas e entregues até o término desse ano, mais 6 centros de educação infantis, então isso também é muito importante. A cidade também precisa ampliar o atendimento na educação infantil. Então, a gente tem visto investimentos nessa área e tem visto o comprometimento dos educadores da cidade de São José no empenho em oferecer uma educação pública e de qualidade. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Mary. Continua em discussão o parecer. Não havendo, então, quem queira discutir, passamos à primeira votação do parecer. Como vota o vereador Nardi Arruda? Votação? O parecer... Voto sim, senhor presidente. Obrigado, vereador Nardi. Vereador Cloni? Está encerrada a votação. Está aprovado o parecer em primeira discussão por 17 votos favoráveis. Encerradas as matérias da ordem do dia, declaro livre a palavra no expediente, a iniciar pela vereadora Cristina de Souza, se assim o desejar, pelo tempo, 5 minutos. Cumprimento o presidente, cumprimento as vereadoras e os vereadores, todos que nos assistem também. Eu queria falar sobre um assunto que ocorreu essa semana que eu fiquei muito preocupada. Uma pessoa me procurou que ia fazer uma construção lá no bairro Hipotecas, numa área, e queria fazer a ligação de luz, queria fazer normal, pedir ligação de água, só que não foi autorizado ali pela prefeitura, e eu fui conversar com o Júlio, da Secretaria de Planejamento Estratégico, para saber o que estava acontecendo. Aí ele mostrou para mim que essa área é uma área de preservação permanente, explicou por que não poderia ser feito a autorização da ligação de luz. Aí entrei em contato com a pessoa e ela, desesperada, porque a pessoa vendeu o terreno, dizendo para ela que ali poderia construir, que ela poderia ficar tranquila. Ela fez um financiamento, ela gastou toda a economia dela que ela tinha, comprou o material todo com o dinheiro do financiamento, está lá no local para construir a casa dela. E aí ela deu notícia para o professor do terreno que vendeu para ela. E ele mandou um áudio para ela, preocupante, que ela mandou para mim depois, dizendo assim, que iria conversar com um vereador, não disse nome, né, um padrinho, para conseguir autorização
para ela construir no local que é a área de preservação permanente. Olhem bem, gente, o que está na cultura da cabeça das pessoas. Dizer que, como eu falei ali a verdade, que não poderia construir, que é uma área de preservação permanente, mostrei a lei aprovada em abril agora de 2020, trata desse assunto da liberação de água e luz para ligar, onde não pode ser ligado também. Levei a pessoa lá na Secretaria de Planejamento Estratégico para conversar, explicar, e aí o proprietário vem com essa conversa dizendo que vai procurar um vereador, um padrinho, que vai autorizar a construção na área de preservação permanente. Isso é um absurdo. Eu acredito que ele não tem ninguém de padrinho de vereador, isso é na cabeça dele que ele pensa que vai achar alguém que vai aprovar, que ele consiga essa aprovação para construir lá. E, na verdade, essa senhora já gastou as economias dela, R$47 mil que pagou na área do terreno lá, no Potecas, comprou o material e ele com certeza não quer devolver o dinheiro para ela, que ela já pagou, veio com essa conversa que ele tem um padrinho que vai dar essa autorização para ela. Isso nós não podemos permitir que aconteça, que as pessoas ainda nos tratem assim, dessa forma, como se tivesse aquele jeitinho para fazer tudo, como se nós estivéssemos sempre fazendo a coisa errada, que nós somos vistos como vereador que vai dar um jeitinho para o fulano construir uma área que não pode ser construído. E isso a gente tem que tirar da boca das pessoas, do pensamento das pessoas isso. Entrei em contato com essa pessoa ontem, com o dono do terreno, falei para ele sobre a lei, expliquei para ele que ele teria que conversar com a pessoa que ele vendeu o terreno e entrar num acordo com ela, porque ela não pode construir, ela gastou. A senhora estava tão desesperada que ela estava querendo se suicidar. Olha só o ponto chegou. Porque era o único dinheirinho que ela tinha. Ela não tem dinheiro para pagar o aluguel dela onde ela mora. Ela não ia pagar esse aluguel para construir também, ali, já saindo daquela casa, para construir a casinha dela. Ela estava pensando em tirar a própria vida por conta dessa atitude, gente. Olha o que acontece. Muitas invasões aqui no nosso município acontece. Uma outra situação também que nos falaram, que existe sim pessoas que invadem locais aqui no nosso município e dão um cartão de alguém conhecido, ou da prefeitura, ou na política, dizendo assim, ó, fulano me autorizou a eu construir aqui. O que acontece? O pessoal da fiscalização sai, vai embora, porque o fulano tem costa quente. É isso que nós não devemos permitir no nosso município. Devemos coibir esse tipo de invasões aqui. Isso está acontecendo com frequência, e se nós não tomarmos atitude, enquanto vereador, enquanto legislador, vamos ter muitas áreas invadidas aqui na nossa cidade de São José. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Edilson Vieira. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, munícipe que nos prestigiam com a nossa audiência, pelo canal 10.2, por as mídias sociais. Minha boa tarde a todos vocês. E dizer, senhores vereadores, senhores munícipes que estão nos escutando, nos assistindo, que essa semana, ao caminhar por as ruas da nossa cidade, me deparei com algumas situações dos moradores de rua. Moradores em situação de rua, vereador Cloni, que está tomando conta da nossa cidade. Caminhando por as ruas de Campinas, no segundo acesso da rua Josué de Bernardi, ali o primeiro acesso que liga Josué de Bernardi para dentro de Campinas, onde tem a primeira ponte ali, tinha uns 8 moradores, isso mais ou menos às 10 horas, 10h30 da manhã, uns 8 moradores dormindo, naquele sol de rachar, dormindo no passeio da ponte da primeira ligação que chega na rua ao lado da igreja de Campinas. Então eles estão em tudo quanto é lugar no nosso município.
Fui também na segunda-feira em Florianópolis conversar com o secretário de Segurança Pública e lá também vi a situação dos moradores de rua no município de Florianópolis. Em torno de 400 e poucos moradores em situação de rua no município de Florianópolis. Por que eu estou me referindo a Florianópolis também? Porque são municípios vizinhos que estão mais ou menos com a mesma dificuldade. Então, São José hoje está com uma dificuldade muito enorme em situação dos moradores em situação de rua. Nós temos o Centro Pop hoje, que esses moradores vão para lá, tomam café da manhã, depois ao meio-dia vão e almoçam, né? Mas são projetos e são medidas paliativas, medidas que não regeneram ninguém e não ressocializam ninguém desses moradores. Então, mediante tudo isso, quero dizer a vocês, senhores vereadores, a todos as pessoas que estão nos ouvindo, que estou fazendo um projeto para a erradicação dos moradores em situação de rua no município de São José. Projeto esse que assim que estiver concluído, eu vou entregar esse projeto na mão do próximo prefeito, para que juntos possamos erradicar os moradores em situação de rua no município de São José. Não dá para nós fazermos de conta que estamos fazendo políticas públicas. Quero sim e conto com o apoio de todos os vereadores nesse projeto, que está bem adiantado já esse projeto. Vou precisar do apoio de todos os vereadores. Esse projeto vai ser um projeto nosso, não é um projeto do vereador Edilson Vieira, é um projeto para o município de São José. E eu quero ter, junto com vocês, depois, a honra de nós podermos distribuir esse projeto para todos os municípios que queiram também executar esse projeto. Então, está bem adiantado, senhores vereadores, quero dizer a todos vocês que assim que ele estiver concluído, eu irei passar para as mãos do próximo candidato, do próximo prefeito eleito. Então, era isso que eu queria dizer. Estou muito preocupado com os moradores em situação de rua aqui no nosso município, né? E eu tenho certeza que esse projeto é um projeto que vai ter muito apoio também da iniciativa privada, vereador André Gesser, que nós precisamos deles e eles irão apoiar nesse projeto, porque eu tenho certeza que também é o desejo nosso, é o desejo deles, de erradicarmos de uma vez por todas os moradores de situação de rua no nosso município. Do jeito que está, não dá para ficar. Senhor presidente, senhores vereadores e senhores munícipes, era isso que eu tinha que falar. Obrigado. Obrigado, vereador Jair. Vereadora Mary. Obrigada, presidente. Vou só complementar a fala do vereador Edilson. Realmente, Campinas e Cobrasol, existe bastante pessoas que vivem em situação de rua, né? E Vossa Excelência, assim como demais vereadores, também temos bastante preocupação a respeito desta área que é bastante vulnerável aqui na cidade de São José. Eu pontuo duas questões que eu acho fundamental para que eu possa, então, ajudar na construção do seu projeto. Primeiro, proibido dar esmola no município de São José. Quando a gente passa numa sinaleira que a gente dá R$1, 50 centavos, nós estamos estimulando para que essas pessoas venham para São José, para que essas pessoas permaneçam pedintes aqui na cidade de São José. Esta caridade tem que ser feita de uma outra forma e não desta forma, porque eles utilizam esse recurso, esse dinheiro, para poder usar droga,
usar bebidas, e eles, quando a gente para o carro, antes da pandemia, que agora a gente acaba não abrindo o vidro, eu perguntava para eles, olha só, como é o teu nome? Ah, eu sou Antônio. Antônio, tu queres ajuda? Eu ligo para o Centro Pop da prefeitura, a gente chama uma assistente social, eles vêm fazer uma abordagem e você vai para um tratamento, lá você terá um local para dormir, uma alimentação correta, um banho e será encaminhado para uma clínica que possa fazer a sua recuperação. Eles saem desesperados desse momento, eles não querem esse tipo de conversa, eles querem o dinheiro. E outro ponto, vereador Edilson, é a questão de que precisa ter uma ação conjunta com a Justiça. Não basta só ser uma decisão de políticas públicas da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, porque neste momento, quem é usuário de droga, ele não decide mais por si. Ele precisa de alguém que faça realmente uma conversa muito séria com ele e com a família, que busque essa família, que busque de onde ele vem, para que ele possa sim ser encaminhado de uma forma humana, correta, mas ele, nesse momento, ele não decide mais por ele. Então, que a gente possa pensar desse jeito também. Então, fica essa minha contribuição, porque também estou andando em Campinas e Cobrasol, como sempre ando, e no dia a dia a gente já vê, e hoje é um dos principais pontos que a sociedade dali pede, a comunidade dali pede, para que a gente ache uma forma de ajudá-los, né, esses moradores em situação de rua. Eles estão preocupados que a gente possa dar um encaminhamento nesse sentido, então. Obrigada. Próximo vereador Moacir da Silva. Senhor presidente, membros da Câmara, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, pelas mídias sociais. Eu tinha outro assunto para falar, mas eu me sinto provocado por dois assuntos trazidos aqui. A vereadora Cristina traz com uma preocupação de quem, com clareza, quer uma cidade melhor e equilibrada à situação que ela passou com relação a uma construção e uma possível permissividade por causa de alguns agentes políticos de ocupação. É uma coisa que nós não podemos, de forma nenhuma, aceitar e fazer as devidas denúncias no Ministério Público para que ele tome as devidas providências, tanto de um lado quanto do outro, porque se isso é causado por algum servidor, o que eu duvido que seja servidor, ele deve responder à altura, ainda mais nesse período que nós vivemos. Eu sonho com um tempo em que as formas de construção democrática elas sejam exatamente a argumentação e exatamente o olho a olho, a falação nossa com as pessoas nossas e a nossa gente. Quando isso acontecer, nós vamos evoluir e esse tipo de notícia que ela nos traz com tanta preocupação, com certeza vão deixar de existir. Com relação aos moradores em situação de rua, é muito mais abrangente se nós não tivermos uma política pública clara, estabelecida, acompanhada e executada pela municipalidade, não só com ações pontuais que visam eliminar da frente dos olhos, porque isso é mais interessante de se vender, mas isso na prática não dá resultado, e isso que a população está cansada, de ver que um ser humano que está nessa situação, ele não tem o apoio, né, das instituições. Tem muitas frentes de atuação, muita gente tentando fazer certo, muita gente do terceiro setor trabalhando fortemente para fazer certo. Integrar essas forças e trabalhar dentro de uma política pública decente e clara, que vise efetivamente solucionar o problema de todos os lados, não simplesmente de excluir da cidade. É o que nós devemos pensar com seriedade dentro de uma cidade que nós queremos qualidade de vida, né, em todos os sentidos. E é isso que a gente tem que estar pensando. E, por último, eu quero falar sobre a questão, tem se polemizado muito a questão da vacina do Covid. Eu quero dizer, o que não dá de se manter é uma situação como hoje, que, de novo, nós temos um número de infectados crescentes e preocupantes.
Se nós não politizarmos a questão da vacina, quem sabe a saúde pública possa dar respostas à população do que fazer e o que não fazer. Porque se ela vem para o bem da população, nós temos uma questão que é bastante clara. Eu tenho responsabilidade sobre a minha saúde e sobre a saúde dos outros que podem ser afetadas pelas minhas decisões. Tem coisas que eu tenho querer e tem coisas que eu não tenho querer. Então, tem um posicionamento que é bastante claro do Ministério da Saúde e dos órgãos oficiais da saúde que vão dizer claramente como eu devo me posicionar. Esses são os órgãos que regem a política de saúde nessa nação, tanto em nível federal, que é o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Estado, a Secretaria Municipal da Saúde. E se ali estão os técnicos, se ali estão os epidemiologistas, se ali estão aqueles que acompanham as doenças e sabem as suas características, e se nós vamos chegar a uma vacina, não cabe a nós, leigos no assunto, e eu sou sanitarista, mas me coloco como leigo especificamente nesse assunto. Então, neste caso, inegavelmente eu vou confiar a decisão aos órgãos que têm essa carga técnica para nos orientar. Politizar, neste momento, esse assunto, me parece que não é muito inteligente, não, e que deveria ser em outra área e em outra seara. Então, terminando, dizendo, vereadora Cristina, não pare por aí, siga, porque a senhora é uma mulher de luta e é uma mulher que não se cala frente às injustiças que são acometidas. Tem meu apoio e meu respaldo com relação às suas ações. Obrigado àqueles que nos assistem. Obrigado. Com a palavra o vereador Nardi Arruda. Eu declino da fala, senhor presidente. Com a palavra o vereador Reinoldo de Assis Néquio. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadores, ao público que nos assiste pelo canal da TV Câmara 10.2, canal aberto, e o público que nos assiste pelas mídias sociais. Eu escutei atentamente o comentário da vereadora Cristina. Eu acho que quando a vereadora traz um assunto dessa relevância aqui para a tribuna, que cita que servidores estão sendo coniventes com certas situações, seria interessante ela trazer o nome desses servidores, porque servidor não é só uma pessoa, são vários. Eu, por acaso, eu sou um servidor do município de São José. Não acredito que servidores de carreira do município tenham tomado esse tipo de atitude. Até porque conheço todos praticamente que agem e trabalham nessa área. Não quero dizer também que não possa existir, mas a gente levantar um assunto desse e não apresentar provas, fica uma situação meio complicada. É o meu ponto de vista. Entrando no segundo assunto, eu estou visitando os eleitores, correndo atrás de voto, né? Nessa campanha árdua. Não está uma campanha eleitoral fácil para ninguém. Muitas promessas que não serão cumpridas. Muitas promessas que não serão cumpridas. Eu visitei duas pessoas que me cobraram uma situação que foram notificadas, receberam boletos referente à taxa de lixo. São pessoas que já estão sendo intimadas onde enviaram cupons através do Serasa Experian, Serasa de São Paulo. E fui cobrado sobre essa situação. E eu venho aqui prestar esclarecimento sobre essa situação. Em 2018 veio um projeto de lei para esta casa desvinculando a taxa de lixo do IPTU. Na época eu usei a tribuna, certo, vereador Cloni? A tarifa. Na época eu utilizei a tribuna, votei contra essa desvinculação, argumentei que e informei que o sistema da Prefeitura Municipal de São José era falho.
era falho e é falho até hoje. O que está acontecendo agora? As pessoas estão sendo acionadas pelo Serasa, porque não receberam seus boletos em casa. A prefeitura ela criou um sistema de unidades. Unidade da residência, unidade da garagem, unidade da edícula. Muitas vezes vai a taxa, a tarifa de lixo da residência e da garagem, mas não vai da edícula. O que a empresa ambiental faz? Ela encaminha essa relação por Serasa. E o Serasa manda um boleto para a pessoa pagar. E a gente tem que explicar isso para as pessoas entenderem e verem e buscarem informação sobre esse projeto que foi aprovado nesta casa. Ele foi aprovado em 2018, em 2019 não foi colocado em prática e foi colocado agora em 2020. E vou mostrar para vocês, ó. Tá aqui, ó. Uma pessoa encaminhou para o meu e-mail, eu pedi para ela encaminhar. Portanto, eu estou dando explicação dos meus atos nessa casa. Eu votei contra este projeto. Obrigado a todos e boa tarde. Próximo vereador, vereador Sanderson de Jesus. Senhor presidente, eu declino da fala. Obrigado, vereador. Vereadora Sandra Martins. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanham através das mídias sociais e também da TV Câmara, eu vou trazer o assunto aqui do coronavírus, que a gente acabou não falando mais nessa casa. O vereador Moacir agora deu só um breve relato a respeito das vacinas, né? Mas eu gostaria de passar informação, até aproveitar para a população, né, que São José iniciou nessa última terça-feira, ontem, no dia 20, uma nova etapa de testagem à população para o Covid-19. A primeira ação ela foi realizada ontem lá no bairro Colônia Santana, quando foram realizados 93 testes do tipo RT-PCR. Ao todo, serão disponibilizados 3.000 testes em pontos estratégicos da cidade, das 8 às 17 horas até o dia 29 de outubro. A ação tem como foco a população de baixa renda. E para ter acesso ao serviço, é necessário apresentar apenas o documento de identidade. Os testes eles foram doados pelo Movimento Floripa Sustentável, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e Biomed Hub, sendo que o serviço de testagem está sendo realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, com apoio da Secretaria de Assistência Social, Guarda e também da empresa doadora Biomed Hub. O cronograma será na próxima quinta-feira, será no bairro Areias, no dia 26/10, no bairro Serraria, e no dia 29/10, então, será no bairro Forquilhas. Dá para acompanhar lá no site o local certinho, né? Aonde vai ser. E esse atendimento e o atendimento exclusivo aos pacientes que apresentam sintomas, ele continua sendo no centro de referência, que é o CAT, com horário de funcionamento das 7 às 19, para acolhimento e triagem dos médicos. A UPA de Forquilinha, ela também tem um atendimento, porém 24 horas, realiza esse atendimento de triagem com pacientes com suspeitas. Também a população pode acessar outros serviços para diagnóstico do vírus com a central telefônica de saúde no 0800 648 7878, que conta também com profissionais para avaliação. São José, senhores, o que me preocupou muito nessa reportagem é que São José chegou agora no último dia 8 de outubro
na 4ª colocação das cidades do estado de Santa Catarina com mais casos confirmados de coronavírus, conforme dados do governo estadual. A cidade passou Itajaí, ela está atrás apenas de Joinville, Florianópolis e Blumenau. Até terça-feira, até ontem, o município confirmava 9.200 casos de Covid, sendo que esse número, né, segundo a secretaria, ele vai crescer bastante por conta dessa testagem em massa. Desses casos, 405 são considerados ainda ativos e 504 estão aguardando o resultado. Tivemos aqui no município de São José, até o dia 19 de 10, 94 óbitos por Covid. Conforme a classificação de risco por parte do governo estadual, a Grande Florianópolis, nas últimas 2 semanas, ela chegou ao grau máximo de alerta novamente, né, da transmissibilidade do coronavírus, o que de fato se refletiu no aumento da confirmação dos casos, né? A região permanece, então, aí na faixa grave de risco de contágio, o que não deve mudar nos próximos dias. A prefeitura, ela avalia esse aumento dos casos, mais que eles devem estar mais relacionados ao cuidado das pessoas do que a flexibilização das atividades, até porque com a flexibilização muitas pessoas acabam achando que está tudo tranquilo, que não precisa mais ter cuidado, e estão esquecendo, né, de tomar os cuidados que a gente vem alertando desde lá do início, né? Faz os cuidados, as máscaras, gente, hoje é o nosso acessório principal, sair de máscara, e hoje eu falo também, o nosso cremezinho de mãos hoje é o que? É álcool gel, a gente não pode ficar sem ele. Os números também refletem nas pessoas que acessaram o Serviço Municipal de Saúde, né? A Prefeitura informou que somente na segunda-feira, no dia 19, foram atendidos 500 casos relacionados ao coronavírus na UPA de Forquilhinhas. Já aqui no CAT, no Centro de Referência, foram 100 pessoas com suspeitos que foram lá buscar tratar os casos. Ainda segundo a Secretaria de Saúde, a maior quantidade dos casos confirmados no momento são pessoas de 20 a 40 anos. E eles alegam, os profissionais alegam, né, esse aumento e também essa faixa etária por conta de quê? Mais uma vez, falando da flexibilização, por conta dos feriados que tiveram, as pessoas acessando as áreas públicas, as áreas de lazer, sem o devido cuidado. Como a gente acabou vendo aí nos noticiários, né, aquela multidão de pessoas nas praias, nos parques, sem o menor cuidado, sem a proteção mais importante, que é o quê? Que é a máscara. É confortável? Não é. Ainda mais agora nos dias quentes, mas é a nossa única proteção, única coisa que temos. Enquanto não estiver a vacina, temos que ter a consciência que não podemos sair de casa sem máscara. Os municípios também que fazem divisa com o Vai concluir, vereadora. Para concluir só, prefeito, presidente, tem cerca de 1.896 casos ativos. Florianópolis com 1.109, Biguaçu 164 e Palhoça 617. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Sandra. Vereador Túlio Maciel. Presidente, eu declino da palavra, presidente. Obrigado. Vereador Alexandre Rosa. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores e ao público que nos assiste nessa tarde. Eu já gostaria de fazer um relato aqui. Na rua Nossa Senhora Aparecida está acontecendo o quê? Vários roubos de fiações e grade de boca de lobo, por causa dos usuários de droga, né? Então, a gente tem que pedir aí à Guarda Municipal, à polícia, que eles frequentassem aí esses lugares onde compra latinha e reciclado, para que dê uma apreensão no pessoal aí, porque não dá conta de repor, eles vão lá e roubam tudo à noite para usar droga. Pedra, né? Na verdade. Também na Nossa Senhora Aparecida, esquina com a Domingos Romão, tem um ponto de luz
está queimado lá, já fiz o pedido. A atendente ali foi a Carla e tem o número do protocolo aqui. Foi um pedido da Dona Maria. Já na rua Mar del Plata, mais uma grade de boca de lobo, como posso mostrar aqui para vocês, ó. Também foi roubado ali para usuário de droga, né? Em frente ao número 727. Pedi ao secretário Milton para que dê uma atenção e repor aí, porque fica bem na frente de uma garagem. Já pedindo à secretária Andréa Pacheco e o secretário Milton, na Luiz Fagundes, Picadas do Sul, a retirada de uma lombada em frente à panificadora. Tem uma panificadora ali. O que acontece? O pessoal que vai frequentar o comércio acaba batendo com o para-choque tanto na entrada como na saída, né? Já na rua Capitão Pedro Leite, em frente à Chavilar, foi colocado essa grade da boca de lobo aqui, só que ela ficou baixa. E quando o cliente entra para ir ao comércio ali, acontece a mesma coisa, bate com o para-choque tanto na frente como atrás e acaba o proprietário do estabelecimento ter que gastar para arrumar o para-choque. Então acaba ganhando 10, 20 reais com uma chave e pagando bem mais para arrumar o carro. Já no bairro Santo Saraiva, na Docilício Luz, tem essa infiltração aqui. Gostaria de pedir novamente ao secretário Milton, Jailson, pessoal da Secretaria de Obra, para que desse uma atenção. Aqui eu pediria uma atenção da Defesa Civil. Eu estive vendo esse muro de pedra aqui, ele vai explodir ali e vai cair em cima de uma casa. Então, ele fica na rua Lacide Lima, número 55. Antes que aconteça alguma coisa, o pessoal da Defesa Civil pudesse dar uma atenção, ir lá para retirar a família que mora lá. Na senhora prefeita, o secretário Milton, no bairro Areias, na rua Hamilton Ferreira. Está dessa forma aqui, como pode ver aí, ó. Lajota solta para todos os lados. E é tudo pedido de moradores da região ali. Já gostaria de falar na Avenida Leoberto Leal, aproximadamente já 6 anos antes até de eu ser vereador, eu já vinha pedindo o conserto em frente ali à Verdureira do Leno e também ao Restaurante Tropical. Então essa semana foi arrumado, tem todas as indicações aqui, e andaram fazendo vídeo lá, que tem que trocar de vereador, tem que botar o novo, e quando acaba, o velho é mais velho que maracujá de gaveta. Estão lá se fazendo, nunca fizeram nada, querem voltar, e pensa que é assim. A gente está sempre presente, trabalhando, levanta cedo, dorme tarde. Tá todos os pedidos aqui, ó. Como mostra o carro aqui, ó, a água molha o comércio. Então eu peço ao secretário Milton mais uma vez que dê uma atenção ali em frente, principalmente agora ao Restaurante Tropical. Já foi executado lá o serviço em frente à Verdureira do Leno. E peço uma atenção em frente ao Restaurante Tropical. Uma boa tarde, senhor presidente. Obrigado, vereador Alexandre. Próximo vereador André Gesser. Obrigado, presidente. Boa tarde mais uma vez a todos. Nós estamos em época de eleição e a nossa responsabilidade de todos os que se colocam o nome à disposição da comunidade para representar ou na Câmara ou na Prefeitura, a nossa responsabilidade ela acaba sendo muito grande, porque nas conversas que a gente hoje caminhamos aí no bairro de Areias, o vereador Moacir caminhou conosco também, ontem, então estamos caminhando em todo o município e a gente sente que as pessoas, os comerciantes, a comunidade, a população, eles querem falar sobre política, eles querem falar sobre a cidade, eles querem falar quais são os clamores, quais são as demandas.
E eu digo que nós temos uma responsabilidade grande, porque aquilo que a gente conversa com eles hoje é o que a gente pretende fazer no amanhã, que é a próxima gestão, a partir de 2021, especialmente quem está disputando o Poder Executivo, que é quem vai executar as ações administrativas na cidade de São José. Então é uma responsabilidade muito grande, todos têm que ter essa responsabilidade, primeiramente, para não enganar o eleitor, para não enganar a população, e depois, para levar a sério aquilo que a gente escuta das pessoas quando a gente vai conversar, daquilo que eles pedem como reivindicação. E não escutar somente agora, que é a época de eleição, mas que a gente escute agora, e bote num caderninho, e aquilo que é palpável, que dá para fazer, que seja feito a partir do ano que vem, porque a principal ação do político é escutar o que a população quer que seja feito. Ponto. Se tem alguma coisa que a população quer que seja feito e não dá para fazer, o poder público tem que dizer para a população que não dá para fazer por isso e por aquilo e ponto. Mas que dê a resposta. Porque a resposta é muito importante. A resposta é mais importante do que o sim ou não. É a resposta. Nós temos, durante todo o mandato, a gente conversou com muitas pessoas em muitas regiões e simplesmente por falar que isso aqui é possível, ou que isso não é possível, ou que nós vamos reivindicar, mas que não significa que vai acontecer, as pessoas já ficavam contentes, pelo menos com essa atenção. E como nós estamos na época de eleição, é importante que nós tenhamos essa responsabilidade. Conversar, de escutar e de falar sempre a verdade, e que a partir do ano que vem, quem estiver aqui na Câmara, quem estiver no Poder Executivo, que faça aquilo que está dizendo que vai fazer. Eu acho que isso é prudente. Em relação a... Hoje também tivemos essa pauta em Areias, porque tem muitas pessoas em situação de rua em todo o município, não só em Campinas, nem só em Cobrasol, mas tem em Barreiros, tem em Areias, tem no Centro Histórico, tem na Praia Comprida, tem na Ponta de Baixo. E a discussão ela é muito mais ampla do que simplesmente falar que nós temos que acabar com as pessoas em situação de rua. É uma frase, inclusive, muito pesada. Nós temos que fortalecer as políticas da assistência social para que a gente consiga fazer um trabalho, uma política pública, para que a gente consiga abraçar essas pessoas que estão em necessidade com tratamento e automaticamente, fazendo isso, nós vamos trazer também mais segurança para as pessoas que têm os seus comércios, para as pessoas que têm as suas casas, que convivem com essas pessoas que estão em situação de rua. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala e trata esse assunto, porque não é só problema de segurança, não é só problema de sujeira na rua, porque aquele que é viciado em crack está lá queimando ferro para fazer o cobre para poder vender, mas é um problema social grave. Inclusive que Florianópolis, Biguaçu, Palhoça, junto com São José, tem que se reunir e pensar no conjunto do todo, né? Porque a gente é praticamente uma mesma cidade, então tem muitos que estão em Florianópolis, daqui a pouco estão em São José, estão em São José, vão para Palhoça, então a gente tem que olhar com muito carinho e eu acho que a próxima gestão exigir que as políticas públicas, muitas delas que já estão estabelecidas através do governo federal, que aconteçam de fato em São José. Porque, infelizmente, em relação à Secretaria de Assistência Social, eu acho que a gente avançou pouco nessa última gestão. Obrigado. Obrigado, vereador André. Próximo vereador, vereador Caê Martins. Boa tarde, prezadas vereadoras, vereadores que nos acompanham. Traria um outro assunto, mas é impossível não comentar, não participar desse debate. Eu acredito que o verbo utilizado tenha sido colocado de uma forma equivocada. Erradicar é um verbo que jamais deve ser utilizado quando se trata de vida, de todas as vidas. Esse verbo não cabe à dimensão da relação humana, acredito que tenha sido um equívoco. Quero tratar aqui alguns pontos. Primeiro, a minha sugestão é que não é preciso nenhum projeto ser apresentado nessa casa para um futuro prefeito. Já tramita nessa casa um projeto de coautoria com a vereadora Cristina,
que já passou pelas comissões e pode ser votado ainda este ano, um projeto de lei que reúne diretrizes de políticas públicas para as pessoas em situação de rua. E sabe qual que é o principal tópico desse projeto, caros colegas vereadores e vereadoras? Ele estabelece em lei a implantação do Comitê Intersetorial de Monitoramento das Políticas Públicas e Trabalho com as pessoas em situação de rua. Ou seja, está estabelecido um espaço permanente de acompanhamento, monitoramento e cobrança de políticas efetivas para acompanhar as pessoas em situação de rua. Não é preciso nenhum novo projeto. A lei está aqui, já passou pelas comissões e pode ser votada sem erradicar ninguém. Apenas colocar em prática aquilo que é natural, política pública, de uma situação que não é pontual, é uma situação profunda, como relatou o vereador André Guesser. O vereador Moacir foi muito feliz quando disse que existem caminhos, e caminhos são a política pública e escutar as pessoas que já realizam trabalho. A sociedade civil está organizada e não está fazendo caridade, não. A sociedade civil está nas ruas ocupando espaço que a prefeitura não faz. Está escutando, acompanhando, acolhendo, encaminhando pessoas em situação de rua. Como disse o vereador André, nós já estivemos algumas vezes juntos no Centropop, em outras frentes de debate. Isso não é apenas uma questão de segurança pública. Não é apenas a questão do consumo de droga. Porque, meus caros colegas, acompanhe uma pessoa na rua. Ninguém vai viver na rua se não usar o álcool. Não fechemos os olhos, não sejamos hipócritas, não. O álcool é uma necessidade de sobrevivência. As pessoas dormem de manhã, sabe por quê? Porque à noite elas não conseguem dormir por causa da violência. Sim, da violência, de gente que chega de forma agressiva, chutando como se estivesse com um lixo, e não diante da vida. Não sejamos hipócritas. São vidas que estão nas calçadas e precisam da atenção. É uma questão social. Não sejamos hipócritas, porque a droga não é só quem está na rua. Os carrões que sobem as bocas de droga dessa cidade é o carro da alta sociedade, é quem tem dinheiro, é quem tem gravata. Quem está na rua usa droga porque não consegue dormir, porque tem problemas que precisam ser acompanhados, porque está faltando saúde mental nessa cidade, porque está faltando pessoas que acompanhem a história de vida e compreendam por que as pessoas estão na rua. São profissionais, são histórias. Não é lixo humano. Não é lixo humano. São nobres como estes que estão aqui. São nobres como nós que estamos nesse plenário. Então vamos tratar com respeito todas as vidas. Não façam um discurso fácil para agradar em período de eleição. Acompanhem as ruas durante todos os dias das suas vidas. A rua é um reflexo da sociedade. A rua tem acerto e tem erro, como tem na política, como tem em todos os recantos. Não é possível, meus caros colegas, que a gente possa tratar uma realidade que está lá fora de uma forma tão vazia. Desculpem o meu desabafo, eu sei que eu até estou sendo grosseiro com as minhas palavras. Mas, por favor, eu convido vocês, a gente pode chamar para a semana que vem uma reunião para escutar as pessoas, como já fizemos nessa casa, como na tribuna embaixo do plenário já teve uma mulher em situação de rua dando seu depoimento. Mas, por favor, não minimizem essa realidade. Eu só peço isso, porque já basta a ausência da Secretaria da Assistência Social. Sejamos humanos. A eleição passa, mas a dor da rua continua. Eu só peço isso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Caê. Não havendo mais matérias a tratar na sessão de hoje, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando todos os vereadores para a próxima sessão, dia 26 de outubro, em horário regimental. Muito obrigado. Boa tarde às vereadoras, aos vereadores e quem nos acompanhou pelas mídias sociais e pelo canal da TV Câmara.